hoje seguir com o conteúdo que nós já iniciamos na aula anterior. Nós estamos começando agora a nossa quarta aula. No final da aula nós vamos fazer um estudo de caso. Então eu vou entregar um exercício, vocês vão escrever, vocês podem escrever muito, só um pouco mesmo. E depois eu vou recolher e nós vamos discutir em sala de aula. Então tem um pouco de uma parte dos pontos vai ser para discussão e a outra parte vai ser para o exercício que vocês vão entregar também escrito. E lembrando que na aula que vem, nesta aula, nós vamos ter o início de aula, mas depois nós vamos tratar provavelmente da parte de valoração ambiental, esse é o planejado, e na segunda parte da aula nós vamos ter a avaliação. Então talvez vamos fazer um intervalo um pouco mais cedo para dar mais tempo para vocês fazerem a avaliação na aula que vem. Quem puder ler a apostila para a prova vai ajudar muito. Porque eu estou avisando antes, porque quando a gente está tratando assunto de direito ambiental, que é um dos focos principais da nossa disciplina, muitas vezes, se a pessoa não leu recentemente, ela vai olhar na prova e falar assim: nossa, eu lembro, gente, nós vimos isso na aula, mas eu não lembro se é desse jeito. Então, se tiver com um assunto fresco na memória, ajuda demais na hora de fazer a prova. Isso se reflete na nota que vai ter também na prova. Então, quem tiver tempo para dar uma estudada, vale a pena. Bom, então vamos começar o tópico de hoje. Nós vamos começar tratando principalmente do processo ambiental, processo administrativo, civil e penal. Nós vimos o ensino na aula passada, hoje nós vamos aprofundar mais. Depois, caso conforme desenvolveu, nós vamos tratar com alguns assuntos aplicados sobre isso, mas no caso da legislação florestal. Então, conforme nós vimos no final da aula passada, nós vimos que quando comete um dano ao meio ambiente com degradação ambiental, um ato ilícito, a pessoa pode responder em 3 esferas, ou seja, a pessoa pode receber 3 penalidades distintas. Uma é a penalidade administrativa, que é o fiscal do meio ambiente, a polícia ambiental, o fiscal da Secretaria de Meio Ambiente ou do IBAMA pode chegar lá e aplicar uma multa ou outra penalidade. O outro é a responsabilidade civil, que é um processo judicial para reparação do dano. Boa noite. E por fim, segundo. Estamos negociando a apostila. Parece que teve um problema. Sim, Tem alguma bomba nessa guerra? Bom, nós vamos continuar aqui então. E além da administrativa e civil, tem a responsabilidade penal, que é no caso de um crime, que é considerado em lei como um crime. Então, quer dizer, é uma imoralidade que tem que ser reprimido com uma sanção. Também é judicial. Então, nós temos 2 vias judiciais e uma via administrativa, que o processo ocorre dentro do órgão ambiental, ele não vai para o juiz. Nós também vimos que pode existir alguma relação. A primeira, entre essas 3 esferas. A primeira questão é que elas são independentes, ou seja, cada uma pode ser julgada à sua velocidade e uma de cada vez. Mas, depois que houver o julgamento na ação penal, caso haja condenação na esfera penal, então é considerado culpado na esfera civil e considerado culpado na esfera administrativa. Ou seja, se o processo administrativo civil estiver no meio, já vai culpar automaticamente. Se
Se tiver inocentado, vai ter que reabrir o processo e culpar a pessoa. Por quê? Porque a ação penal ela tem uma investigação e uma análise muito mais detalhada e muito mais cautelosa do que as outras. Agora, se falar que não houve o dano ou que não foi esse o autor na ação penal, então vai acontecer o contrário, vai inocentar na esfera administrativa e na civil. Isso é o contrário do que aconteceu no de cima. Agora, se acontecer se a ação penal provar ausência de culpa ou de prova, então não acontece nada. Primeiro, o que é a ausência de culpa? A ausência de culpa, ela pode significar o quê? Que houve o dano, que a pessoa causou, mas que não foi intenção dela causar aquele dano. Ou seja, existiu dano, existiu a conexão com a pessoa, mas ela não foi intenção. Mas isso não inocenta ela na esfera civil e na penal, não. Na civil e administrativa, não. Nós vamos ver isso mais detalhado mais para frente. E a ausência de prova. Às vezes não tinha prova o suficiente para julgar na ação penal, porque tem que ter muita certeza para você prender uma pessoa, por exemplo, mas tinha uma certeza já o suficiente para fazer a sanção administrativa e civil, então não interfere. Bom, e agora a gente vai aprofundar um pouco na responsabilidade do processo penal. Existem dois tipos de responsabilidade diferentes. Uma é a subjetiva e a outra é a objetiva. Qual que é a diferença? Nas duas tem que ter o dano e tem que ter um nexo causal, ou seja, uma rede de causa e consequência que liga o dano até a pessoa que causou. Mas na subjetiva tem que ter a culpa, ou seja, a pessoa tem que ter feito porque ela quis. Ela tinha essa intenção para obter uma vantagem pessoal. A culpa ela envolve o dolo. O que é o dolo? É a pessoa fazer com intenção e o dolo ele envolve tanto a ação quanto a omissão. Ou seja, eu podia evitar o dano ambiental, mas eu não evitei para ganhar um benefício. E também a negligência, imprudência ou imperícia, que é aquela questão de que às vezes o funcionário executou com falhas, não executou tecnicamente da maneira correta e por isso aconteceu o dano. Mesmo assim, é culpa. E a objetiva é quando não precisa mostrar a culpa, só precisa mostrar que teve o dano e que teve um nexo causal entre esse dano e o autor. Nos exercícios até agora, a gente caracterizou uma perícia no exercício 1 e no exercício 2 nós fizemos a caracterização de dano e de uma proposta de reparação do dano. Agora a perícia, ela também pode envolver esse nexo causal. Ou seja, não é só ir lá e caracterizar qual que é o dano ambiental, mas é tentar comprovar de quem que saiu aquele dano. Um caso muito comum que nós vimos naquele primeiro videozinho da segunda aula é a questão de um incêndio. Houve um incêndio, mas quem que causou o incêndio? Então existe toda uma série de técnicas de perícia, uma especialidade de perito de incêndio, que a pessoa sabe ir lá no campo, ver os indícios todos, ver as imagens de satélite, tentar delimitar onde que causou, o que iniciou lá o dano, se conseguir achar o lugar onde começou o fogo. É todo o trabalho de perícia. Outra questão de nexo causal, por exemplo, é a poluição de água dos rios. Saber de onde você conseguiu medir a poluição numa certa parte do rio, mas de onde que veio caminhando, boa noite, de onde que veio caminhando essa poluição. Então tem que fazer análise dos sedimentos, por exemplo, na água, em diversos pontos acima da bacia hidrográfica, para tentar caracterizar onde que está o nexo causal ligando o dano até o autor. E, bom, agora eu vou escrever aqui no quadro para vocês verem. Nós temos então a esfera
administrativa, civil, desculpa a letra, viu? E penal. O que nós temos no direito ambiental? No direito ambiental, a responsabilidade civil ela é objetiva. E a responsabilidade penal ela é subjetiva. Agora, a administrativa é uma polêmica. A lei não fala se ela é civil, não, se ela é objetiva ou subjetiva. Então, a doutrina mesmo ela não tem uma posição dominante. Há estudiosos que falam que deveria ser objetivo, há estudiosos que falam que deveria ser subjetivo. Existe uma tendência de, no futuro, e isso nós vamos discutir, que conforme a gestão dos riscos ambientais começa a ser assumida cada vez mais como uma responsabilidade para os empreendedores, então a administrativa vai se tornar objetiva também. Porque vai falar, a pessoa fala, não é minha culpa, mas você não cuidou do risco. Agora, isso ainda não é dominante. Então, na doutrina, eu coloco aqui os dois para vocês. Então, pode ter questionamento, às vezes o órgão vai entender de um jeito, a pessoa que fez vai entender de outro, vai questionar, pode levar, inclusive, do administrativo, pode questionar judicialmente a decisão do órgão ambiental. Então, é importante a gente saber que tem essa divisão. Bom, a outra questão interessante para a gente ver na questão da responsabilidade ambiental é o que nós já discutimos na primeira aula, da possibilidade de inversão do ônus da prova, que é o princípio da hipossuficiência. Ou seja, quando o juiz achar que a comunidade que está sendo afetada, ou a sociedade como um todo, representada pelo Ministério Público, não tem recurso financeiro e recurso de informação para comprovar o dano, e que o autor ou a pessoa que está sendo acusada, ela tem uma capacidade econômica muito maior e um poder muito maior de ação, ele pode fazer inversão do ônus da prova. Falar assim, empreendedor, é você que vai ter que provar que é inocente. Essa questão gera até uma situação interessante. Olha só, a responsabilidade é objetiva na área civil, ou seja, não precisa falar que é culpado, e o juiz pode chegar e falar assim, não, e além de não precisar ver se é culpado, porque o dano já está aí, você que vai ter que provar que é inocente. Vai ter muito empreendedor que vai falar assim, poxa, mas agora eu vou levar prejuízo de qualquer jeito. Ou levo prejuízo quando eu perco a ação, ou levo prejuízo porque eu tenho que pagar para provar que eu sou inocente. Então, existe até alguns questionamentos que o empreendedor fala assim, eu vou falir se eu fizer essa perícia. A perícia é tão difícil para provar que eu sou inocente, do jeito lá que o Ministério Público está achando que tem que ter a perícia. E aí o juiz vai ter que manejar. Se colocar uma perícia também que vai falir o empreendedor, como é que ele vai pagar a própria perícia? Não vai ter jeito. Então, o juiz ele sempre tem que ter um certo bom senso para conseguir fazer o processo andar. Bom, além disso, quem é responsável pelo dano ao meio ambiente? Tanto a Constituição quanto a Lei de Crimes Ambientais falam claramente que pega tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Isso foi uma inovação muito grande, por exemplo, no caso da esfera penal. Porque na doutrina clássica, antes da Constituição de 88, empresa não responde penalmente. Por quê? Porque o pessoal fala que a empresa ela não tem jeito de você comprovar a culpa. A intenção da empresa ela é um ente abstrato, não uma pessoa. Então, penalmente, o presidente da empresa que deveria responder, mas não a empresa. Só que isso gerou muito questionamento, principalmente começou na Europa na década de 70, com o direito ambiental, que muitas vezes a empresa que ela tem capacidade de reparar um dano,
E muitas vezes o dirigente da empresa, se você culpa ele, depois simplesmente troca o dirigente, coloca um outro, o conselho dos acionistas, coloca um outro presidente lá da empresa, que vai fazer a mesma coisa. Então, se não tiver um dano Boa noite. Se não tiver um dano, uma repressão da pessoa jurídica, da empresa, não conseguir coibir a prática dos crimes ambientais. Mas assim, muitos advogados antigos e juízes antigos, mais velhos, eles ainda relutam muito de culpar uma pessoa jurídica. Mas a doutrina, a gente pode falar, já dominante hoje, e a lei já fala claramente, a pessoa jurídica ela é culpada. Você falou que administrativo, civil e penal pode gerar processos diferentes, mas que a decisão de um pode interferir no outro. O penal, no caso. Ah, tá. O penal vai interferir nas outras duas instâncias. Isso, exatamente. E outra coisa que nós comentamos também no final da aula passada, é que uma prova feita em um dos processos pode ser aproveitada pelos outros também. É o princípio da economia processual. Se fez uma vistoria, uma perícia em alguns processos, ele pode ser compartilhado com os demais e não perde a validade. Eu estou pensando que talvez seria mais fácil fazer primeiro a penal, para poder evitar ter que fazer revisão nas outras, se fosse o caso. Bom, é uma ideia, mas o penal normalmente ele é muito mais demorado, porque ele tem várias instâncias, recursos, etapas, que pode demorar anos e anos e anos. Os outros, eles são, a sanção é menor, é uma sanção menor, mas você consegue fazer mais rápido. Então, às vezes, você consegue evitar um dano ambiental já na esfera administrativa, por exemplo. Já conseguir a reparação do dano, que é o objetivo principal, é prevenir e, se não conseguir prevenir, reparar. E, subsidiariamente, reprimir com outros tipos de penalidade também. Bom, então, o que é uma culpa para a pessoa privada? É um ato que promova benefício à pessoa jurídica, ou seja, um ato, normalmente uma responsabilidade do dirigente da empresa, que vai trazer um benefício, normalmente um benefício econômico para a empresa. A empresa fez um ato porque ela geraria lucro para ela. Então, caracteriza como culpa da empresa. Não só, então, quer dizer, para efeito de penalidade subjetiva já é o suficiente para caracterizar um crime ambiental. E a pessoa jurídica pública, ou seja, o Estado, seja a União, o Estado, o município, ou uma empresa pública, uma autarquia, ela também responde pelo processo ambiental. Se ela atuar diretamente, por exemplo, o Estado vai construir um prédio, aí ele vai responder assim como qualquer outra pessoa jurídica. E ele responde sempre objetivamente, ou seja, se causou um dano, ele sempre vai ter que reparar as pessoas, indenizar as pessoas que ele está causando dano. Antigamente, mais de século atrás, existe a teoria da irresponsabilidade do Estado. Se causava um dano, se o Estado causava um dano para a pessoa que está errada. Mas hoje em dia já é a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, se o Estado causa dano a alguém para beneficiar a coletividade, ele tem que indenizar a pessoa. Mas aí no caso, por exemplo, na administrativa ou na civil, pode ocorrer da pessoa que está sendo acusada de causar dano, ter que reparar alguma coisa. Né? Isso. Depois de reparar ou recuperar alguma coisa, se na penal ele foi considerado inocente, ele não vai desfazer a recuperação que ele fez, por exemplo, no meio ambiente, por exemplo. Como que, se ele foi considerado inocente, aí seria considerado inocente também nas outras esferas? Sim. Como que ele deveria ser ressarcido desse valor que Exatamente. foi gasto com a recuperação? Esse é justamente o ponto. Se mostrou que não foi a pessoa, que foi uma outra pessoa que causou o dano, então ela vai poder
solicitar o ressarcimento para ser ressarcido dos custos de recuperação do meio ambiente, tá? Correto? Esse é o raciocínio mesmo. E, bom, agora o poder público, ele responde tanto pela atuação direta, quando ele causa o dano, quanto também pela omissão da tutela do meio ambiente. Ou seja, se o poder público tinha o dever de fiscalizar e de proibir e não o fez, ele também é responsável no processo. E ele pode ter que participar, por exemplo, das penalidades, das multas, da restauração do dano. Normalmente, essa responsabilidade pela omissão do poder público, ela não é objetiva mais, ela é subjetiva. Por quê? Tem que provar, por exemplo, que houve uma denúncia para o poder público, que o poder público sabia que estava errado, mas não agiu. Então, essa é a omissão de tutela do meio ambiente. Se comprovar que sabia e não agiu, então o poder público responde junto. Tem para reparar o dano, para indenizar as vítimas. Então, normalmente, o que acontece? Primeiro, o poder público, o Estado, por exemplo, o município tem que pagar. Depois, o Estado ou o município que é obrigado a pagar vai entrar com uma ação de regresso para cobrar esse dinheiro do funcionário, do servidor público que se omitiu. Quer dizer, primeiro o poder público paga, depois ele tenta cobrar do funcionário lá que fez a coisa errada. E tem a questão, a lei de crimes ambientais, ela tenta cercar de todo jeito. Então, o ideal é penalizar tanto a pessoa jurídica quanto a física, junto. Ou seja, o juiz ele vai querer investigar a responsabilidade tanto da pessoa jurídica, que vai ser penalizada, quanto também de todas as pessoas físicas que estavam envolvidas também. Então entra a ação não só contra a empresa, mas contra o presidente, contra o funcionário que fez, contra o gerente que teve participação, contra o sócio que está ganhando dinheiro, contra, às vezes, até alguém que está sendo alguém externo que está sendo beneficiado, que a empresa está usando a empresa para beneficiar economicamente uma outra pessoa. Todo mundo entra no bolo. A responsabilidade, então, não pode ser o mesmo dano, pode ser tanto físico como jurídico, pode ser tanto privado como público. Né? Exatamente. O mesmo dano. Exatamente. Num processo, o juiz pode falar assim, ó, essa fila, essa carrada toda de gente vai ser penalizada. Ele pode colocar todo mundo. Mas tem uma questão interessante, que se o juiz quiser, ele pode fazer a desconsideração da pessoa jurídica. Isso não é a regra, é exceção. Ou seja, qual que é o caso que acontece isso? Por exemplo, quando uma pessoa cria uma empresa para tentar se esconder atrás da empresa e fazer algo errado. Vamos supor que, por exemplo, um caso que eu vi, muito comum, a pessoa entra com uma empresa, por exemplo, para fazer carvoejamento ilegal. Então ela vai comprar madeira ilegal para fazer carvão e vender para uma siderúrgica por baixo dos panos. Se o juiz tenta fazer uma multa para essa empresa, tenta gastar tempo do processo para tentar penalizar essa empresa, e aí a pessoa simplesmente fala assim, não, então eu declaro falência, não paga a multa, deixa tudo no ar e abre uma outra empresa. E aí com essa outra empresa continua fazendo carvejamento. Então é justamente quando, se o juiz vê que está acontecendo isso, ele pode simplesmente afastar a pessoa jurídica e dar a culpa toda da pessoa física, prender a pessoa, o que seja. E também outra situação que ele pode fazer, ele pode declarar falência, ou seja, ele pode simplesmente falar assim, todos os bens dessa empresa estão liquidados e vão ser vendidos, leiloados, para ajudar a reparar o dano e ainda processo o dirigente da empresa. Então, quer dizer, tentar de tudo quanto é jeito facilitar a responsabilização. Outra questão interessante é justamente isso que nós estamos falando da responsabilidade solidária.
Ou seja, quanto mais gente estiver envolvido no dano, vai entrar todo mundo como acusado no processo. Sócio, mandante, mandatário, participante do produto, todo mundo. Nós também já discutimos nas aulas passadas a questão da natureza real da responsabilidade, que é o próprio terreno. Se eu compro uma empresa ou uma propriedade que tem um dano ambiental, um problema ambiental, eu respondo também, mesmo que seja outra pessoa no passado que tenha sido feito. Ou seja, quanto mais gente poder responsabilizar, melhor. E a outra questão também é dos danos coletivos. Ou seja, às vezes tem um rio que está poluído e tem vários poluidores. Então, nesse caso, todos esses poluidores vão poder ser responsabilizados. Só que tem vezes que não consegue identificar todos os possíveis, por exemplo, que causaram poluição. Então o que o juiz pode fazer? Ele identifica alguns, que é o que chama litisconsórcio facultativo. Identifica alguns, penaliza esses alguns pelo dano inteiro, e esses alguns, se eles quiserem, eles podem entrar com uma ação de regresso, ou seja, identificar outros responsáveis para que esses outros responsáveis repaguem, né, para quem que pagou a multa inteira, para que eles transfiram o dinheiro para reparar um pouco o prejuízo que essa pessoa recebeu. Quer dizer, o objetivo é sempre facilitar achar algum culpado. E caso não consiga achar todos, faça ação de regresso para pegar os outros que não conseguiram ser responsabilizados. Então agora nós vamos entrar na responsabilidade administrativa. A responsabilidade administrativa ela é sempre do Poder Executivo. Ou seja, nós temos legislativo, judiciário e executivo. Poder Executivo. Ele tem a competência de regular a lei da Política Nacional de Meio Ambiente e a lei de crimes ambientais. Elas dão noções muito gerais do que é proibido e do que é permitido. Então, o Poder Executivo vai fazer decretos, portarias, resoluções do Conselho de Meio Ambiente, seja o CONAMA, seja aqui em Minas Gerais, o COPAN. E, justamente, como ela pode regular, ela pode monitorar e fiscalizar esse regulamento. Então, pode acontecer muitas vezes que desrespeitou um regulamento que não é crime ambiental, mas mesmo assim vai sofrer a sanção na esfera administrativa, porque é o Poder Executivo que criou a regulação, e então ele pode ir lá e fazer a sanção, pode fiscalizar. Então, quando contraria esses regulamentos, chama de infração administrativa. E outra questão interessante é a que a gente chama de autoexecutoriedade. O que é isso? É o seguinte: na hora que o fiscal chega lá e vê que está errado, a sanção já vale na hora. É o contrário. No processo judicial, quem está sendo acusado só vai sofrer a penalidade no final do processo, na hora que for decidido. Na esfera administrativa, já vale na hora. Quer dizer, o fiscal ele pode chegar e falar assim: ó, está paralisado o seu empreendimento, pode parar tudo. Ele pode falar assim: está apreendido por exemplo, os bens que foram utilizados aqui, chegar lá e apreender mesmo, levar lá para o órgão ambiental. A multa, ela vale a partir daquele momento. Mas o que acontece? Ao longo do processo, essas sanções elas podem ser revisadas, mas elas valem a partir do momento. Inclusive, se a pessoa quiser pagar a multa na hora, ela pode, porque a multa já está sendo aplicada, já está valendo. Mas aí muitas vezes o que a pessoa faz? Não paga a multa na hora, porque ela quer recorrer ao processo, pedir uma avaliação, que aí a multa vai sendo reajustada ao longo do tempo. Interessante também, antes de passar para frente, a questão do poder e dever de fiscalizar. Além de ter a competência de fiscalizar, se o fiscal do meio ambiente, seja polícia ambiental ou funcionário do órgão ambiental, vê algo errado,
ele é obrigado a fiscalizar ou pode responder pela omissão que nós vimos, que é a culpa por omissão. E, na prática, é uma pressão, um estresse muito grande nos fiscais do ambiente, porque chove denúncia no órgão ambiental o tempo todo, está andando na rua, vê um tanto de coisa errada no dia a dia, mas não tem gente suficiente para fiscalizar. Então, o fiscal do meio ambiente sempre está com a pressão em cima dele para tentar penalizar o máximo possível para não ser penalizado por omissão, mas ele não consegue fazer isso totalmente. Então, ele sempre está sofrendo um risco de sofrer um processo administrativo por omissão. Isso é algo muito desgastante mesmo. Como quando eu trabalhei no IBAMA, eu sofri isso bastante. Bom, quem é que tem o poder de polícia ambiental? São os integrantes do SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Normalmente quem? IBAMA, Instituto Chico Mendes, nas unidades de conservação. Aqui são em Minas Gerais, são os representantes, os servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. Se o município tiver uma Secretaria de Meio Ambiente e tiver uma estrutura própria, ele pode fazer parte do SISNAMA e pode aplicar multa ambiental também. E a Polícia Ambiental também pode. Só que normalmente ela faz um convênio com a Secretaria de Meio Ambiente ou com o IBAMA, por exemplo, e isso permite que ela aplique as multas. Normalmente é feito um acordo assim: a polícia ela pode aplicar a multa e o valor recebido da multa retorna para a polícia para ela investir em carros, em equipamento policial, não para pagamento de funcionário, mas para equipar a polícia para ela continuar exercendo a sua atividade. E também, algo que a gente não vê muito aqui em Minas Gerais, porque a gente não tem mar, mas a Marinha também pode fiscalizar. Inclusive a Marinha ela tem ação no Rio São Francisco. E aí, se tiver alguma coisa errada nas margens do Rio São Francisco, ela tem esse poder de fiscalizar e de multar também. No caso de São Francisco, porque é o rio de integração? Não, os rios navegáveis. Ah, tá. Independente de quais sejam. Isso, normalmente existe uma delimitação de quais são os rios navegáveis, normalmente esses que têm uma navegação de importância comercial. Então tem o Rio São Francisco, o Rio Amazonas, lá no Rio Grande do Sul também tem Lagoa dos Patos, tem outro Rio Guaíba, alguns que têm essa importância, e tem uma administração da Marinha, de portos. O São Francisco não tem mais tanto, mas existem planos para estimular a navegação comercial no São Francisco, fazer uma hidrovia, então continua sendo considerado um rio navegável. Bom, autoexecutoriedade. A gente já discutiu um pouco sobre o poder e dever de agir, o que é autoexecutoriedade e quais são as sanções. Podem ser várias. E vai caber o regulamento, tanto o regulamento federal para o IBAMA, o decreto estadual para a Secretaria de Meio Ambiente, vai regular quando que vai poder colocar cada tipo de sanção. Coloquei alguns aqui, os mais comuns, para vocês verem o que o fiscal pode fazer e valer no momento. Notificação, só falar se você está errado, corrija em tantos dias. Se não fizer, eu te multo, por exemplo. Tem a multa diária, quando o dano ele continua ao longo do tempo. Por exemplo, o lançamento de esgoto. Fala assim, vai receber uma multa de R$5.000 por dia até parar de lançar esse esgoto aqui. É um jeito de estimular a pessoa a mitigar e corrigir esse dano o mais rápido possível. O embargo e interdição é justamente paralisar o empreendimento. O embargo normalmente é para a área e interdição é para uma estrutura, tipo uma fábrica. Então assim, ó, isso aqui está ilegal, está lacrado, aí passa a fita, não pode mais usar e se continuar usando, pode vir com a polícia, pode aumentar a multa, pode entrar judicialmente. No caso, por exemplo, o tratamento de esgoto é responsabilidade pública ou ela pode ser privada também? Responsabilidade do tratamento do esgoto. Bom,
o poder público ele tem essa responsabilidade de fazer o tratamento de esgoto, mas ele pode contratar um serviço privado. Só que isso é considerado como, mesmo quando é uma entidade privada contratada pelo Estado, o Estado ele responde solidariamente. Então ele é um e o outro junto. O Estado vai tentar provar, por exemplo, que a empresa que foi contratada não está fazendo correto, por exemplo. Mas no processo vai os dois juntos para apurar a responsabilidade. Só que é muito difícil, por exemplo, tem vários promotores que eles entram, por exemplo, com um processo contra o município para que ele trate esgoto. Isso não é incomum, não. Mas também é muito difícil obrigar isso a acontecer, porque muitas vezes o município fala, não tem dinheiro, vou tirar dinheiro de onde? Então é uma ação que às vezes não consegue causar muito efeito. Às vezes, assim, é um jeito de estimular o prefeito a procurar os meios, mas nem sempre a gente pode falar que é totalmente efetivo. Bom, os bens utilizados na infração, os produtos que a pessoa conseguiu, por exemplo, a madeira cortada, pode ser apreendido, destruído ou destinado, por exemplo, vendido, doado. Também, se tiver espécies da flora e da fauna, eles também são usados na infração, eles também são apreendidos e podem ser destinados ou soltos na natureza novamente ou levados para outro lugar. Pode chegar até a demolição, inclusive. Por exemplo, uma casa numa área de preservação permanente, por exemplo, que a pessoa construiu lá ilegalmente, o órgão ambiental pode determinar a demolição. E suspensão de licença e autorização. Esse aqui é muito típico da esfera administrativa, porque tem que ter uma licença ambiental, uma autorização para funcionar, e se fez alguma coisa errada, o poder público fala assim, caça sua licença, agora você está irregular. Bom, e qual que é, vamos pensar um processo típico de um processo administrativo. Primeiro tem uma denúncia, alguém chega e denuncia, o órgão vai lá e fiscaliza. Nem sempre precisa ter a denúncia não, às vezes o órgão pode fazer uma fiscalização de rotina, o próprio agente de fiscalização pode ver, por acaso, o ilícito ambiental, e aí o que ele faz? Se ele viu que tem uma infração administrativa, ele lava um auto de infração, falando assim, está multado, embargado, o produto apreendido, o que mais que for pertinente. Tem um laudo de fiscalização, quer dizer, é quase como se fosse uma perícia inicial, ele relatando o que ele viu, com fotografia, se tiver mapas, se tiver o que mais ele conseguir fazer melhor para já iniciar o processo, inclusive se ele for seguir para a esfera civil ou penal, já tem alguma prova inicial. E muitas vezes é comum, por exemplo, a polícia ambiental, que ela tem normalmente não são policiais de nível superior, são profissionais de nível secundário, quando eles sabem que eles vão fiscalizar um empreendimento, precisa de uma prova mais substancial, eles costumam pedir auxílio ou para o órgão ambiental ou para algum voluntário, por exemplo, alguém de uma universidade, um professor que queira colaborar, alguém, por exemplo, de uma sociedade protetora dos animais, um biólogo, um veterinário, que voluntariamente vai lá para ajudar a preencher um laudo e fazer uma prova que seja mais garantida. É muito comum. No caso, quando existe a polícia militar, existe a polícia ambiental. A polícia ambiental, o batalhão da polícia ambiental faz parte da polícia militar. Mas no caso, tem alguma irregularidade na polícia militar, não da área ambiental, está agindo como ambiental ou não? Bom, isso vai depender do convênio, dos termos do convênio que foi assinado com a polícia. Normalmente espera-se que a polícia ambiental que faça, porque ela recebeu um treinamento e ela sabe, por exemplo, quais ações que causam infração administrativa.
são tantas ações que a polícia militar fiscaliza que é muito difícil um policial saber todos os tipos de crimes e de infrações de todos os tipos, de trânsito, de meio ambiente, de questões criminais, de questão de tráfico de drogas, de lesão às pessoas. Então, normalmente eles especializam em batalhões. E no caso que, quando, além do crime, além da infração administrativa, o fiscal vê que é um crime ambiental, lá na lei de crimes ambientais, ele faz uma denúncia-crime para o Ministério Público. Ou seja, ele manda o auto de infração, o laudo de fiscalização e denúncia de crime, uma cópia, para o Ministério Público, para o promotor poder avaliar se ele vai entrar com uma ação ou se ele vai, por exemplo, chamar o suposto infrator para fazer uma negociação. Nós vamos ver um termo de ajuste de conduta, por exemplo. Nós vamos ver algumas das alternativas que o Ministério Público tem para agir com isso. Depois que fez a autuação, tem um contraditório, ou seja, tem um prazo para que o autuado ele possa se manifestar no processo, oferecer sua defesa, seja a legítima defesa. Não, legítima defesa não, é o contraditório. E a complementação de informações de fiscalização. Aí, por exemplo, a instância que vai julgar, por exemplo, normalmente às vezes é o gerente ou o diretor do órgão ambiental, ele pode fazer um pedido para o fiscal voltar lá ou esclarecer alguma coisa baseado no contraditório que foi oferecido pelo autuado. Mas é o próprio fiscal que fez a primeira... Isso, normalmente é. Ele pode designar outro profissional aí dentro do mesmo órgão? Também pode, mas o mais comum é aquele que foi lá, ele já sabe do caso, já entende o que aconteceu. E, além disso, o fiscal ele é um servidor público, então ele sempre tem uma presunção de que ele está falando a verdade até que se prove o contrário. Então, por exemplo, se falar assim, que existe um envolvimento pessoal, alguma coisa que às vezes, por exemplo, tem uma briga de vizinho entre o fiscal e o autuado, por questões pessoais, de família, essas coisas assim. Então, pode pedir para ser afastado, mas normalmente não é o caso. O caso normal não é esse. E, por fim, tem o julgamento administrativo, onde vai falar se mantém ou não mantém as sanções que foram feitas aqui no auto de infração. Mas também tem um recurso, ou seja, sempre tem uma esfera, o autuado ele pode recorrer para que seja analisado por uma esfera superior. Normalmente é mais rápido, porque depois que já fez o primeiro julgamento, as provas estão prontas, o processo está pronto, então é só mais uma pessoa analisar para ver, de uma instância hierárquica superior, para ver se procede ou não procede o recurso da pessoa que foi autuada. E aí fecha. Agora, nem sempre precisa correr esse processo todo. Existe o que a gente chama de transação no processo administrativo. Transação a gente vai ver. Transação no processo administrativo, civil e penal. O que é isso? É uma maneira de abreviar o processo para chegar em um acordo, principalmente o principal objetivo é reparar o dano. Então, que maneiras que existem, por exemplo, de tentar diminuir essa quantidade de processo administrativo que existe? Primeiro, a questão da autodenúncia. Ou seja, se antes da fiscalização o empreendedor chega, por exemplo, no órgão ambiental e fala assim, olha, eu estou irregular, eu quero me regularizar, então o órgão ambiental ele fala assim, então eu não vou te multar, pode ficar tranquilo. Existe isso, está regulado, inclusive, nas leis ambientais, por exemplo, na lei estadual de meio ambiente, que ele pode fazer uma autodenúncia. Ou seja, para a pessoa ter tranquilidade, que se ela quiser se regularizar, o órgão vai falar assim, que regularizar cada, eu vou te multar agora. Isso não vai acontecer. O objetivo é estimular as pessoas a se regularizarem. E tem os termos de compromisso. O termo de compromisso é o seguinte, quando vê o fiscal viu que a pessoa está errada, em vez
de iniciar um processo, uma infração administrativa, o órgão ambiental assina um termo de compromisso entre o órgão e a pessoa que está errada, supostamente, para que ela assuma um compromisso de reparar o problema dela, o erro dela. Um exemplo muito comum de termo de compromisso é o termo de averbação de reserva legal. Muitas vezes a pessoa não tem reserva legal, ela quer fazer a reserva legal, mas ela não tem posse da propriedade dela. Por exemplo, a área da propriedade dela está irregular, tem que regularizar no cartório, fundiário, não é questão ambiental. Aí ela faz um termo de compromisso falando assim: essa área aqui oficialmente vai ser minha reserva legal, eu vou preservar ela, e quando eu tiver o documento formal que essa terra é minha, aí eu vou e averbo a reserva legal. Isso aí era até 2012. Depois de 2012 para cá, não precisa mais averbar a reserva legal. Então agora, a pessoa registra a reserva legal no cadastro ambiental rural pela internet. Isso é algo que a gente vai discutir um pouco mais para frente quando a gente for pensar os casos aplicados. O licenciamento ambiental é um dos casos também que cabe termo de compromisso. Vamos supor, por exemplo, que um empreendedor, ele recebeu a sua licença, mas tinha uma condicionante que fala assim: você tem que fazer em tantos meses essa medida aqui de recuperação do impacto ambiental, restaurar uma área degradada. E aí descobre que a pessoa não fez, o empreendedor não fez, passou o prazo. O órgão ambiental, dependendo da argumentação do empreendedor, não fiz porque aconteceu tal coisa, aconteceu outra. Dependendo da argumentação, o órgão ambiental pode fazer assim: não, nós não vamos te multar não, nós vamos fazer, você assina um termo de compromisso, e com esse termo de compromisso, você se compromete a fazer te dou mais 3 meses. Se você não fizer, você recebe uma multa bem mais alta. É um jeito de tentar renegociar para conseguir reparar o dano ambiental. O interessante do termo de compromisso, a gente vai até ver um pouco mais de detalhe mais na frente, ele fala que ele tem uma natureza de termo executivo extrajudicial. O que é isso? Natureza executiva extrajudicial. O que é isso? É o seguinte: se a pessoa não cumprir o que está no termo de compromisso, aí, antes, vamos supor que a pessoa, assim, no processo administrativo, a pessoa tem um contraditório, ela pode tentar falar que está errada. Se ela assinou o termo de compromisso, já não tem mais contraditório. Já não pode mais falar que está errado. A pessoa falou que vai fazer, assinou lá que vai fazer. Se não cumpriu, aí tem que receber multa, e o poder público ele entra no judiciário, e o judiciário pode mandar penhorar os bens da empresa, levar a empresa à falência, tudo porque ela descumpriu o termo de compromisso. Então, a gente fala executivo extrajudicial porque já entra no judiciário com ação executiva. Nessa ação não tem nem defesa da pessoa não. O juiz já chega e fala assim: cumpra o que você fez, pague a multa, se não tiver dinheiro, penhora, fecha a empresa. Então, para o empreendedor, quando ele assina um termo de compromisso, se ele não cumprir o termo de compromisso, ele está numa situação bem feia. Outra alternativa também é o pagamento antecipado. Ou seja, antes de julgar o processo, se a pessoa falar assim: me multou, e a pessoa já fala assim: não, então eu pago a multa, ela ganha uma redução na multa que vai até 90% da multa. Agora, se ela esperar julgar, depois que julgou, ela não tem essa redução não. Esse é um incentivo para que a pessoa reconheça a culpa e pague. Porque, na prática, que a gente vê hoje em dia, os órgãos ambientais hoje eles estão aparelhados para fazer fiscalização, muito mais do que há 10 anos atrás. Mas eles não estão muito aparelhados para julgar as multas. Então, muitas vezes fazem... Em qualquer caso, é possível pagar de
aí sim depende muito do regulamento de cada órgão. Mas sempre costuma ter essa possibilidade da pessoa pagar antes de, sem precisar ter o julgamento, e aí você faz uma redução da multa, até, no caso em Minas Gerais, até 90%, por exemplo. E na União também. Então, é um incentivo, né, para que a pessoa pague. Mas também, bom, e assim evita, que eu estava falando com vocês, que hoje em dia, por exemplo, o IBAMA ele tem centenas, até milhares de multas, já estão com 5, 10 anos de prazo, de validade, já estão vencendo, e não consegue julgar, porque é multa demais. Normalmente seleciona aqueles casos mais importantes, mas as multas pequenas, o pessoal acaba deixando de julgar porque não tem gente, não tem servidores suficientes para julgar, para instruir o processo. Mas é a multa caduca? Caduca, depois de 5 anos. Normalmente, mas a multa, mas a reparação do dano não. Isso nós vamos ver. Nós já até começamos a conversar nos anos passados. O dano ao meio ambiente é imprescritível, ou seja, não tem. Abre o processo civil e não tem prazo para acabar, não. Bom, outra possibilidade também é a conversão de multa e prestação de serviços ambientais. Ou seja, em vez de pagar muito dinheiro para o órgão ambiental, a pessoa que foi autuada ela pode apresentar um projeto de preservação do meio ambiente para o órgão ambiental e falar assim: em vez de pagar, eu vou usar o dinheiro para ajudar o meio ambiente. Muita empresa faz isso porque pega bem, inclusive, para a empresa, né, fazer um marketing. Olha, estou investindo no meio ambiente. Só que esse projeto de conservação do meio ambiente ele não pode ser para reparar o dano. Ele tem que ser para ajudar o meio ambiente de uma outra forma. Ele é adicional. A pessoa é obrigada a reparar o dano e a multa ela é repressiva. Então, quer dizer, é um a mais que a pessoa tem que fazer. Agora, o que a gente vai começar a pensar um pouco da transação é que muitas vezes ela é questionável. Muita gente questiona, por exemplo, se não está sendo muito brando, diminuir 90% a multa. Se, por exemplo, a pressão política de um grande empreendedor no órgão ambiental faz sempre que ele descumprir alguma coisa no licenciamento ambiental ele poder assinar um termo de compromisso. Então ele acha assim: eu nunca vou ser responsabilizado, eu sempre posso assinar o termo de compromisso. Então, existem certos questionamentos sobre até que ponto vale a pena sempre fazer transação. Mas, de uma maneira geral, a doutrina jurídica sempre pensa: é melhor fazer a transação e conseguir reparar o dano, conseguir fazer uma compensação de preservar o meio ambiente, do que colocar um processo que já está abarrotado de processo e que não consegue julgar e que demora muito e que muitas vezes não consegue responsabilizar quem precisa ser responsabilizado. Vamos agora para a responsabilidade civil. Responsabilidade civil, nós já temos trabalhado ela nas aulas passadas, na questão de caracterização do dano e de reparação, mas é basicamente o núcleo da responsabilidade civil. Por que existe responsabilidade civil? É a questão do direito de propriedade e da segurança em relação à propriedade, tanto a propriedade privada quanto também os bens da coletividade, onde se inclui o meio ambiente. Inclusive os bens privados que geram serviço ambiental para a coletividade. Então, o processo civil tem alguns aspectos. Primeiro, o principal reparador, ou seja, reparar o dano ambiental. Segundo, preventivo. A pessoa gastou tanto para reparar o dano ambiental que ela não vai querer fazer de novo. E de terceiros também, quer dizer, viu que alguém foi responsabilizado, então eu também não vou tentar fazer o dano. E existe uma exceção no Código Civil que fala o seguinte: não é responsabilidade civil
quando eu faço um dano alheio a fim de remover o perigo iminente. Por exemplo, eu causei um exemplo que eu já vi acontecer. Tinha uma barragem que ela estava com risco de estourar. Então o que o empreendedor fez? Ele cortou a água, a saída da barragem, para tentar fazer um conserto. Aí o vizinho de baixo quis processar civilmente porque ficou sem água. Aí o empreendedor fala: poxa, eu estava tentando justamente evitar que o meu vizinho lá embaixo fosse soterrado pela barragem que ia estourar. Então, às vezes, é um jeito de tentar falar assim, ó, a pessoa, é um jeito de tentar estimular, que o empreendedor não fala assim: ah, eu vou deixar o dano, o perigo acontecer, porque eu não quero responder civilmente. É um jeito que a lei tentou de estimular isso, a questão de sempre evitar um perigo maior. Existem algumas teorias para a responsabilidade civil. Nós já até comentamos sobre ela. Primeiro, era da irresponsabilidade no caso de dano do Estado. Se o Estado causa dano a alguém, antigamente, a pessoa não era indenizada. Hoje já é. E agora tem duas teorias principais, chamam teoria do risco criado e teoria do risco integral, que elas são utilizadas no processo, no Código Civil. Nós vamos ver que na lei ambiental é sempre a teoria do risco integral, que é o que a gente vai usar. Na teoria, qual que é a diferença do risco integral para o risco criado? É o seguinte: o risco criado, a pessoa só responde pelo dano daquilo que ela contribuiu para que esse risco de dano existisse. Ou seja, eu fiz algo no meu empreendimento criou um risco ambiental e esse risco aconteceu. Então, eu sou responsável, eu tenho que pagar por isso. E na teoria do risco integral é o seguinte: se o meu empreendimento causou dano, eu já sou culpado. Eu não tenho nem como argumentar que foi culpa minha ou não foi culpa minha. O meu empreendimento causou dano. Onde está o ponto principal de diferença? O que a gente chama de excludente de ilicitude. O que é isso? Caso fortuito é um acidente que ninguém podia prever. Ou seja, deu um curto-circuito, eu comprei um equipamento para o meu empreendimento, deu um pane no empreendimento, na máquina, que não foi culpa minha, estava no prazo de garantia e tudo, e aí causou um acidente ambiental. Eu falo, esse caso fortuito não foi culpa minha. Na teoria do risco criado, ou seja, a maioria dos processos civis, isso poderia ser tirado como uma desculpa para não indenizar, mas no direito ambiental não. A pessoa assume o risco total do empreendimento. Força maior é quando acontece, o mais comum da força maior é, por exemplo, quando acontece um desastre natural. Ou seja, dá um alagamento, uma inundação, e aí um local onde era armazenado produto químico contamina o meio ambiente. A pessoa fala: poxa, uma força maior, não tinha como. Não é culpa minha. Na lei ambiental é culpa sim, teoria do risco integral. Por que será que está incorporando todos esses excludentes de licitude não estão valendo mais para o direito ambiental? Isso foi uma evolução ao longo do tempo. Por quê? Porque hoje em dia, se o empreendedor ele é responsável por gerenciar os seus riscos. Por que na primeira aula a gente discutiu sobre o risco ambiental tanto? Justamente para entender por que esses excludentes de licitude não estão valendo mais para o direito ambiental. Pelo menos para a questão da reparação do dano civil. Outra é o fato de terceiros. Por exemplo, uma multidão de gente invade a fábrica e faz tudo errado lá, abre as comportas do reservatório, joga tudo no rio. Mesmo assim,
legislação ambiental, a fábrica ela é culpada, não podia ter deixado o pessoal entrar. Fato exclusivo da vítima. Tinha todas as placas lá falando, não, cuidado, por exemplo, do reservatório de rejeito, cuidado, tóxico, não encoste nessa água. Aí o manezinho lá foi lá e pulou dentro do reservatório. Ficou intoxicado, morreu. Culpa da empresa, no caso de dano ambiental. Porque a empresa tinha que cuidar para não deixar a pessoa chegar lá e fazer isso. E cláusula de não indenizar também. Às vezes a pessoa assina um contrato com outra falando assim, se acontecer um acidente, eu não tenho obrigação de te indenizar. E a outra pessoa aceita. Um contrato que está rolando dinheiro e tudo, mas para o direito ambiental, para dano ambiental, isso não vale também. Inclusive porque o meio ambiente não é de uma pessoa só. Então, ou seja, risco integral, a pessoa assume todos os riscos do que o empreendimento pode causar ao meio ambiente. E ela é a base da teoria objetiva que nós vimos. Vocês estão vendo que é objetivo, ou seja, a culpa, ela não interfere na reparação do dano na esfera civil. Justamente porque a pessoa não pode falar assim, foi minha intenção, não foi minha intenção. Causou dano, tem que reparar. Então, o que tem? O que a gente já viu? Responsabilidade objetiva, teoria do risco integral, tudo são características da responsabilidade civil. Não precisa de culpa e também não precisa de ilicitude do ato que causou o dano. Eu vi, por exemplo, Michele, no seu exercício aqui, que você falou que a pessoa fez algo que não era proibido algo que era proibido na legislação ambiental, por exemplo, o desmatamento, né? Lá dentro da unidade de proteção, por isso caracteriza-se como dano ambiental. Mas não necessariamente. Qualquer dano ao meio ambiente, ele não precisa, ele pode até ser permitido. Se ele for dano e está causando prejuízo às pessoas, tem que reparar o dano. Isso às vezes assim, a gente que não conhece muito de direito, a gente nunca pensa muito nisso, mas a reparação é do dano ambiental. Pode ser, um exemplo clássico, por exemplo, é o seguinte, existe um limite para a poluição, existe um limite permitido para que uma empresa solte um determinado produto químico, para que a cidade, por exemplo, solte um esgoto com uma determinada carga de matéria orgânica. E ela está fazendo tudo dentro da norma. Só que além de uma pessoa soltando aqui, tem uma outra pessoa soltando ali. Então a gente tem a bacia hidrográfica, os rios chegando, né? E aqui a bacia hidrográfica. E um tanto de gente soltando. Cada uma das pessoas está soltando dentro da capacidade permitida. Mas está gerando aqui embaixo um dano muito maior do que, por exemplo, tolerável. Está morrendo os peixes todos aqui embaixo. Então cabe o Ministério Público fazer uma ação civil? Cabe. E comprovando o dano, o juiz pode mandar que todas as pessoas, ou pelo menos aqueles que conseguir identificar, que eles reparem esse dano ao meio ambiente. Outra questão é que ele é imprescritível, que nós já falamos, né? Pode ter acontecido há muito tempo atrás, 20 anos atrás, tem que reparar, mas o dano ricochete, que é o prejuízo econômico que uma pessoa específica teve, a pessoa ela tem que entrar com o pedido de indenização pelo menos até 5 anos que o dano aconteceu. Ou se o dano, por exemplo, a pessoa está recebendo prejuízo ao longo de 10 anos, ela só pode pedir o ressarcimento do prejuízo que ela recebeu nos últimos 5 anos. Porque o dano individual, econômico, ele é prescritível. Mas não só econômico, mas pode ser danos morais, mas ele é individual. Agora, se for um dano coletivo, então aí ele é imprescritível.
Bom, existe uma etapa interessante antes da ação civil. O Ministério Público pode fazer o que a gente chama de inquérito civil. O que é isso? Antes dele decidir se ele vai entrar com uma ação civil, se ele ainda não tem tanta certeza de quem que é o responsável sobre realmente o dano, ele pode fazer uma investigação, que chama de inquérito civil. Ele é um procedimento, não é um processo. Então, quer dizer, ele não culpa ninguém. Não pode cobrar multa, não pode exigir nada de ninguém, só investiga. Não existe contraditório, ou seja, ele não precisa nem falar para o outro que está sendo investigado. Ele é público, qualquer pessoa pode pedir para ter acesso, salvo se o promotor falar que uma parte do processo é sigiloso. E o seguinte, depois que ele abre o inquérito civil, se o promotor entender que não precisa de ajuizar uma ação civil pública, ele não pode simplesmente arquivar o inquérito, não. Tem que entregar para o Conselho Nacional do Ministério Público, que eles vão revisar o inquérito e ver se realmente pode arquivar. Isso é justamente para evitar que tenha alguma corrupção, né, envolvendo o promotor. Mas o Conselho Nacional é formado por quais profissionais? Assim, promotores. São todos promotores. De alto nível. Então, mas é um jeito de fiscalizar o que o promotor lá na comarca lá fez. Os do Conselho Nacional são os procuradores mais velhos, o pessoal assim, mais famoso, né, por indicação entre os próprios promotores. Bom, o inquérito civil, ele pode ter diversas consequências. Uma pode ser justamente, simplesmente preventiva. O estudo viu que tem um risco ambiental. Então o Ministério Público pode ir lá avisar o empreendedor que tem um risco ambiental, tentar mediar, ver se ele voluntariamente diminui esse risco, se ele pode, por exemplo, assinar um termo de compromisso para que o empreendedor assume que vai diminuir esse risco de alguma forma. Ou ele pode entrar com ação civil pública. E, inclusive, se achou que tem crime ambiental, pode entrar com ação penal pública também, que é a esfera penal. Ou seja, o inquérito civil é a principal ferramenta de investigação do Ministério Público. E, muitas vezes, ele vai arranjar recursos para contratar peritos para instruir o inquérito civil. É muito comum também. Então, muitas vezes, o promotor ele consegue um certo recurso de um outro termo de compromisso, de algum fundo, de alguma coisa, de alguma multa, de alguma coisa que ele consegue direcionar e falar. Normalmente contrata um instituto de consultoria, uma ONG, uma universidade, para que faça um estudo de perícia e aí esse estudo da perícia do inquérito civil, ele vai ser aproveitado na ação civil pública ou na ação penal pública. No inquérito civil, o Ministério Público também pode requisitar para o órgão ambiental que ele vai lá e fiscalize e faça uma perícia também. É uma das possibilidades de instruir o processo. Ele pode pedir dinheiro daquele fundo lá que você falou da última aula? Não. Aquele fundo de interesses difusos é só para reparação do dano. Uma parcelazinha do fundo pode ser usada para educação ambiental, mas uma parcela muito pequena. O objetivo é sempre a reparação do dano. Bom, e a ação civil pública? Ela pode ser iniciada não só pelo Ministério Público, mas por ONGs que estão relacionadas ao meio ambiente. A questão é que a maioria das vezes é o Ministério Público que entra, porque é muito difícil ter uma ONG que tenha advogados, que tenha uma estrutura para conseguir entrar com o processo. Mas é possível também. Estima-se que mais de 90% das ações civil públicas são iniciadas pelo Ministério Público. Se uma ONG entra com uma ação civil pública, o Ministério Público ele é obrigado a acompanhar o processo para ajudar a ONG. Ou
Ou seja, o promotor ele se pronuncia, o promotor pode requisitar ao órgão ambiental para que ele faça perícias para ajudar a ONG a comprovar o dano. E se em algum momento a ONG sair do processo, o processo não acaba. O Ministério Público assume como defensor do processo. Isso acontece em muitos casos, por exemplo, que uma ONG, os membros da ONG começam a se sentir coagidos por uma grande empresa. Assim, ó, nós vamos invadir sua casa, vamos bater nos seus filhos, vamos fazer tal coisa com vocês. Vou tirar a caneta. Oi? Não. Ah, tá. Bom, e aí a entidade, os membros da entidade resolvem se retirar do processo para o Ministério Público assumir, e assim eles ficam mais resguardados à segurança das pessoas. É um dos casos. E também evita, por exemplo, que, o empreendedor paga o dinheiro para a ONG e aí a ONG cai fora e o processo acaba. Ou seja, é um bem público, então tem que ser bem preservado. E tem também a transação. Da mesma forma que tem a transação no processo, administrativo, também tem a transação no processo civil ambiental, que é o famoso termo de ajustamento de conduta. E o objetivo é sempre a reparação do dano. Como eu já tinha falado, é um título executivo extrajudicial. Se for descumprido, tem ação de execução, e a multa ela vai sempre para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, que é aquele para reparação do dano. Então, o que acontece? Atualmente, tem um promotor, ele costuma fazer muito mais TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, do que entrar com o processo. Porque normalmente é muito mais efetivo, é muito mais rápido, você consegue reparar o dano, e o empreendedor normalmente ele quer também, porque quando vai para o judiciário, dependendo da cabeça do juiz, o juiz pode decretar a falência da empresa. Então, para a empresa é muito mais interessante assinar um termo de ajustamento de conduta, onde ela concorda com o valor que ela consegue pagar e evita dela entrar na justiça, pagar advogado e de repente, daqui a 10 anos, quando terminar o processo, aí de repente o juiz decretar uma multa gigante que vai falir a empresa. E para o meio ambiente é melhor, porque se conseguir recuperar o dano, é muito melhor do que esperar 10 anos, que às vezes você não consegue recuperar mais nada, todo mundo já sofreu prejuízo. E é claro que também vai ter gente que vai questionar se o Ministério Público está assumindo a função de juiz por causa desses TACs. Que aí é um poder muito grande do Ministério Público. E eu fiz um estudo uma vez que era comparando casos em questões de hidrelétricas, que teve problema no licenciamento ambiental de hidrelétricas, casos em que entrou com termo de ajuste de conduta, casos que entrou com ação judicial. Normalmente, quando entrou com termo de ajustamento de conduta, conseguiu que a população fosse indenizada, que o meio ambiente fosse reparado, muito melhor do que com a ação judicial. Porque depois, com a ação judicial, depois que já fez o empreendimento, já ocorreu o dano, todo mundo já saiu fora, quando vem o resultado da ação, às vezes vem um resultado muito forte, mas o dano já aconteceu e é difícil de reparar. Eu acho que a gente pode parar um pouquinho, né? Uns 10 minutos, pode ser? Aí a gente volta para tratar do processo penal. Assim, gente, quem tiver com exercício para entregar, pode entregar.
Você não tem. Ah, não tem. Termina um prazo para entregar eles. Sim, mas o juiz pode determinar o prazo que ele quiser, não tem um prazo determinado. Então vai depender muito do tipo de perícia. E no caso de meio ambiente, então varia muitas vezes, tem que ter uma perícia que tem que ser num período seco, num período chuvoso. Mesmo esse prazo pode ser contestado também. Se o juiz determinar um prazo curto, você pode ter um recurso para isso também, não pode? Pode. E na verdade, muitas vezes, o que não foi falado no filme é que para cada decisão parcial de parte do processo, quando a pessoa sabe que ela é culpada, o advogado ele consegue postergar, fazer recurso em cima de recurso agravo, embargos. São vários subterfúgios que sempre que alguém emite uma posição ou vai pedir alguma coisa, ele vai tentar enrolar o processo. Então, por isso que realmente pode demorar anos mesmo. Outras coisas que eu queria comentar no filme. Primeiro, vocês viram as fases, né? Cautelar, conhecimento, liquidação e execução. O que a gente falou do TAC? Tem título executivo e judicial. Então, se a pessoa não cumpriu o termo de compromisso, vai direto para a quarta fase, que é a execução, ou seja, pula todo o processo. Outro aspecto também importante, que é que ele falou que no Código Civil, alguns tribunais estão tentando agilizar a forma de juizados especiais. Os crimes ambientais vão para o juizado especial. O que tem de diferente? O pessoal chama de rito sumaríssimo. As fases do processo continuam as mesmas, mas muitos processos que eles eram muito burocráticos, tudo em forma de papel, manda carta, tem que fazer pedido oficial, protocolar, dar prazo, tenta-se fazer isso tudo oralmente, mais rápido. Só que esse mais rápido também dura 5 anos, 6 anos. Imagina se não fosse, né? Aí podia dar 20 anos. De uma vez, preciso Bom, mas esses são os problemas que a gente tem em relação ao processo judicial. Quer dizer, teria que ter muito mais juiz trabalhando mais horas do dia, mais gente trabalhando para o juiz e mais horas do dia também, menos recesso, essas coisas. Mas, bom, isso a gente não sabe quando. Você ainda tem da empresa cometeu o crime, abrir falência, abrir outra empresa e continuar a mesma coisa. Também, pois é. E tem alguns casos que são difíceis, por exemplo, no caso das hidrelétricas, entra com uma ação antes de construir a hidrelétrica, o processo termina quando a hidrelétrica já está construída. E aí como é que você faz? Aí você tira a hidrelétrica. Aí já é interesse do governo, já pega. Aí a hidrelétrica está lá, o que você faz? Você fecha a comporta, não tem mais jeito. Então o dano já está feito. Mas ele pode entrar com liminar de embarque de obra? Pode sim. Mas nem sempre o juiz vai dar. Então, também faz parte do processo. Às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar. Mas se tiver uma liminar, pode ter um recurso contra a liminar. E aí o juiz de cima pode acabar com a liminar ou não. Então, também é difícil de saber como o processo vai andar. Então, nós estamos falando do processo penal agora. Crime só pode ser o que está previsto em lei. Ou seja, um decreto ou portaria não pode falar que uma coisa é crime. Só no caso de meio ambiente, é a lei de crimes ambientais, vai ter alguma coisa, a lei de questão nuclear, a lei de biossegurança, a lei de agrotóxicos, também tem alguns dispositivos falando que é crime também. E só a lei federal. Lei estadual não pode também falar que alguma coisa é crime. Mas mesmo se a legislação, o município tem uma legislação
deles, né? Mesmo eles sendo integrantes dessas normas, não considera crime? Não. Uma lei do município ou um decreto do prefeito pode estabelecer uma infração administrativa, mas não pode gerar crime. Agora, mas uma coisa interessante, os crimes na lei de enquadramento eles são muito amplos, e tem uns crimes que eles fazem um ganchinho com a infração administrativa. Então, por exemplo, um crime é fazer funcionar estabelecimento desobedecendo uma norma administrativa. Então, assim, a maioria das vezes que infringe uma norma administrativa tem um crime, uma tipificação geral de crime que dá para considerar e dá para abrir com processo penal. Tinha alguns itens, por exemplo, quando eu estava no IBAMA, que a gente teve um pouco de dificuldade, por exemplo, alguns danos a cavidades de grutas, que não tinha em específico alguma coisa, tem um patrimônio espeleológico, mas nem sempre dava para caracterizar como crime. Outras vezes, por exemplo, botar fogo em lote urbano também não tinha uma tipificação muito precisa assim, de crime, nem de infração na época. Agora, depois passou alguns anos, em 2012, eles colocaram uma tipificação que ajuda no decreto de infrações ambientais. Então, quer dizer, o crime é o que está previsto na lei. A responsabilidade é subjetiva, tem que ter a culpa e existe a questão do inquérito criminal, ou seja, a Polícia Federal, a Polícia Civil, elas podem fazer um inquérito, uma investigação para saber se aquilo foi crime. E o Ministério Público pode requisitar para a Polícia Federal e para a Polícia Civil para ver se foi crime. Por exemplo, um caso interessante de inquérito criminal, que eu, inclusive, ajudei, participei de alguns momentos, é quando tinha, por exemplo, aquelas operações do Ministério Público contra a máfia do carvão, por exemplo. Então, tem a Polícia Federal investigando normalmente, fazendo escuta telefônica, com liberação do juiz, fazendo apreensão no dia da operação, ela vai lá nos mandantes e apreende os computadores para fazer investigação, e o Ministério Público coordenando para poder entrar com a ação penal, a ação civil pública depois, e no caso, por exemplo, os órgãos federais e estaduais de meio ambiente, ao mesmo tempo vão iam para as rodovias para fazer a fiscalização dos caminhões que estavam chegando nas siderúrgicas, coletando mais provas, ou seja, todo mundo junto, e fornecendo informações para o inquérito criminal que ia ser entregue pela Polícia Federal para o Ministério Público. A ação penal pública, que é no caso do meio ambiente, é sempre uma ação penal pública, só o Ministério Público pode começar ela. Uma pessoa individualmente não pode. Mas ela é incondicionada, ou seja, se mostrou que cometeu um crime, o promotor do Ministério Público ele é obrigado a entrar com a ação penal. Ele não pode falar assim, não quero não. E aí vai gerar uma polêmica, que é a questão do TAC. O que acontece? Muitas vezes o promotor do Ministério Público está negociando um TAC com a empresa e ele fala assim, você faz entre o TAC, você vai ter que reparar o dano aqui, fazer uma medida compensatória, pagar uma indenização em dinheiro, tem uma multa e tudo, mas se você cumprir tudo, pode deixar que eu não entro nem com a ação civil, nem com a ação civil pública e nem com a ação penal pública. Quer dizer, tudo bem, é a moeda de troca que o promotor faz para conseguir fazer um termo de ajuste de conduta mais vantajoso. Só que muita gente na doutrina questiona, porque fazer esse acordo para não entrar com a ação civil pública, está ok, está previsto pela legislação. Mas fazer o TAC para não entrar com a ação penal, não está previsto pela legislação, fala que é incondicionado, inclusive. Só que na prática está se fazendo isso. Porque está achando que consegue um ganho ambiental maior, inclusive. Só que na legislação fala que não pode. Então a doutrina
Tem vários promotores que tentam criar argumentos indiretos, falando que pode, que não pode, e não tem um consenso em relação a isso. Mas na prática, normalmente quando cumpre o TAC, o termo de ajuste de conduta, o promotor não está entrando com a ação penal, porque ele usou isso como moeda de troca. Quais são as penas? Pena privativa de liberdade é lógico só para pessoa física. Você não vai colocar uma empresa na prisão. E as restritivas de direitos, tanto para pessoa física quanto jurídica. Por exemplo, prestar serviço à comunidade, proibir contratar com o poder público, suspender a atividade, pagar multa, no caso de ficar recolhido em casa só para pessoa física, e liquidação forçada, quer dizer, acabar com a empresa só a pessoa jurídica. E tem transação também no processo penal. Ou seja, crimes de até 2 anos, quase todos os crimes ambientais são até 2 anos, e que não, se o autor ele é tipo assim, réu primário, não está preso, não fez transação penal nos últimos 5 anos, e se ele aceitou recuperar o dano ambiental, que é a composição do dano ambiental, isso aqui é importante para quem vai fazer perícia. Composição do dano ambiental, o que significa? Caracterizar qual que é o dano ambiental e a pessoa que está sendo acusada assinar uma responsabilidade falando assim, eu vou recuperar esse dano dessa forma. Que vocês fizeram um exercício, caracterizou o dano, fez a proposta de recuperação, aí tem que colocar o dinheiro, né, quanto que vai custar e tudo, e o empreendedor assim fala assim, eu concordo. Aí então é a composição do dano ambiental. Se cumpriu todos esses requisitos, aí tem várias possibilidades de reduzir a pena. Primeiro, não prende a pessoa, só faz a restrição de direitos, quer dizer, só faz esses de restrição de direitos, não prende a pessoa, porque ela aceitou recuperar o dano. Outra coisa, pode inclusive suspender o processo, o juiz pode, o Ministério Público pode falar assim, não, recupera o dano, que a gente acaba com o processo, a gente incentivar a recuperar o dano. Ou seja, o objetivo maior é sempre tentar recuperar o dano. Bom, além da ação penal, tem uma ação que chama ação popular, que é a ação que é essa, além das iniciativas civil e penal. A ação popular é uma ação que qualquer cidadão pode entrar, ou seja, você tem o título de eleitor, você pode entrar lá com o processo de ação penal. Ação popular, o que é? É tentar declarar nulo um ato que é lesivo ao patrimônio público, inclusive o meio ambiente. Ou seja, um ato de tanto o poder público quanto o privado está indo fazer uma coisa que vai degradar o meio ambiente. Qualquer pessoa pode ir lá no juiz e falar assim, pelo amor de Deus, faz parar esse negócio. Aí o juiz vai, chega lá e fala assim, está proibido. É um processo judicial do mesmo jeito. Quando fala título de eleitor, é um caso clássico de cidadão, quem tem o título de eleitor. Mas hoje em dia já está até aceitando a criança, desde que ela tenha um responsável que vai junto com ela, pode entrar, um estrangeiro pode entrar também, porque a Constituição fala que o estrangeiro tem os mesmos direitos do brasileiro. Então, quer dizer, é uma definição mais ampla. Quer dizer, quase todo mundo que está aqui no Brasil pode entrar com a ação popular. O Ministério Público, ele pode entrar com a ação popular? Poderia, mas a ação civil pública, ela é mais potente do que a ação popular. A ação popular é só para parar o ato na hora lá. Então, mas o que acontece muitas vezes? O promotor está de férias, ou o promotor já está recebendo tanta denúncia que não consegue mais dar conta, uma pessoa pode ir lá e fazer ação popular. E a ação popular, ela pode gerar uma ação civil pública como ação penal. Mas a ação popular ela é mais um início para tentar conter o dano antes dele acontecer. Outra coisa, quem procura ação popular nunca vai pagar nada, a não ser que seja de má fé. Ou
Você tem que comprovar que a pessoa está fazendo lá para ganhar um dinheiro, por exemplo. Mas, em geral, ela não precisa pagar nada, não precisa pagar perícia, não precisa pagar advogado, não precisa, nem se ela perdeu o processo, ela precisa pagar alguma coisa. É para incentivar as pessoas a fazerem isso. É um instrumento muito bonito, assim, das pessoas quererem defender o meio ambiente. E ela serve, a maior parte das vezes, é usada para atos da administração pública, ou seja, o Estado vai conceder uma autorização ambiental, uma licença para um empreendimento que vai devastar o meio ambiente, eu posso entrar com uma ação popular contra. E aí, se tiver ilegal mesmo essa autorização, o juiz vai realmente falar assim, está anulado esse ato. E também uma lei ou um decreto que é para um caso específico, ou seja, vamos desafetar, vamos destruir essa unidade de conservação, por exemplo, uma lei. Se eu comprovar que isso vai causar um dano ao meio ambiente, que isso está sendo feito ilegalmente, ou seja, não teve audiência pública, não teve estudo técnico, que a lei tramitou ilegalmente lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, pode anular, inclusive, essa lei. Isso tem que ser lei concreta. Não pode ser uma regra geral, não. Tem que ser algo que vai acontecer. E também pessoa jurídica, privada, pode ser física também, pessoa física privada também. Quem está ganhando dinheiro com esse ato também pode anular esse ato. E aí aconteceu a ação popular. O Ministério Público vai ajudar para levantar a prova, para ver se vai ajuizar a ação civil ou penal. E se o autor sair, a mesma coisa da ONU, o Ministério Público assume. E para julgar a ação, o juiz vai pensar, está lesando o meio ambiente? É ilegal esse ato? É imoral? É desrespeito ao direito ao meio ambiente equilibrado, à vida das pessoas? Isso que ele vai levar em conta para ele dar a decisão dele. Bom, além da ação popular, tem alguns meios que são extraprocessuais, mas que eles são interessantes nos processos. Primeiro, o direito de petição. Qualquer pessoa pode requisitar do órgão público uma informação sobre o meio ambiente que ele tem. Tem uma lei de acesso à informação ambiental, uma lei de acesso à informação geral, né? Toda a informação do governo. Então, eu quero consultar o estudo de impacto ambiental, quero consultar o processo de multa, quero consultar, por exemplo, o que o poder público está fazendo em relação a um caso, eu posso e ter um prazo para ser respondido. Outra coisa interessante é a mediação de conflitos. Muitas vezes o Ministério Público ele atua mais conversando do que entrando com uma ação propriamente dita. E um meio, por exemplo, é uma audiência pública. Tanto o Poder Executivo quanto o Ministério Público pode fazer audiências públicas, chama o empreendedor, chama as partes, a Assembleia Legislativa também faz audiências públicas. Às vezes, conversando, a gente consegue se entender e evitar um dano ambiental ou um risco de dano ambiental que está causando preocupação na população. E evita mais processo judicial. Outra também é a recomendação. Esse é um instrumento oficial do Ministério Público. O Ministério Público pode escrever uma carta fundamentada seja por um ente público ou privado e falar assim, tal coisa que você está fazendo está errado. Corrige. E aí, se a pessoa não corrigir dentro do prazo, aí entra como ação civil pública e entra como ação penal. É um jeito de tentar, às vezes assim, se o empreendedor está gerando um risco ao meio ambiente, mas não causou dano, a gente tentar corrigir sem precisar entrar com o processo. Só uma recomendação. Agora, se fez a recomendação e o empreendedor não cumpriu, a recomendação ela é anexada no processo. E isso ajuda ao quê? Comprovar a culpa. Porque aí, fala assim, ele sabia que estava fazendo errado, foi lá e fez. Então, o juiz culpar essa pessoa é muito mais fácil. Outra coisa que eu queria passar aqui mais rapidamente, vou ter que ir rápido aqui. Para quem está fazendo perícia, é muito interessante, tanto na lei de crimes ambientais, quanto nos regulamentos de infração ambiental também, e nas leis estaduais e municipais, sempre que tem uma sanção, eles falam que tem uma lista de agravantes, que são
situações onde se aumenta a pena, aumenta a sanção, aumenta a multa, aumenta a restrição de direito. Então são itens interessantes para se checar na hora de fazer uma perícia. Eu coloquei alguns dos itens do artigo 5º da lei, que são agravantes gerais. Por exemplo, se está expondo a perigo à saúde pública, por exemplo, é um item que agrava. Se está ocorrendo dano à propriedade alheia, a perícia vai mostrar que está ocorrendo esse dano à propriedade alheia. Se está atingindo uma unidade de conservação, mesmo que seja, não precisa ser um parque, uma APA, por exemplo, é bom mostrar, ó, aqui está o mapa que mostra a APA, aqui o empreendimento está causando dano lá na APA. Atingindo a área urbana, no lugar onde mora gente. Um período de defesa da fauna, ou seja, período de procriação dos animais, por exemplo, ou então quando a piracema, né, o peixe está subindo no rio para procriar. Em domingos ou feriados ou à noite, ou seja, a perícia mostrar quando que aconteceu o dano, mostrando que é um período onde a pessoa fez assim, querendo fugir da fiscalização, quando sabia que não tinha ninguém para fiscalizar ela. E em época de seca ou inundação, aí tem que ver, o município tinha decretado já, inclusive, calamidade pública. Aí o perito traz isso também como prova, para mostrar como que, por exemplo, botar fogo em época de seca é um gravante. Outro, interessante, por exemplo, se torturou animais, por exemplo, estava caçando, tinha uma licença, um limite na licença da pessoa, foi além, atingiu espécies ameaçadas de extinção. Então quem é biólogo, por exemplo, tem uma possibilidade boa de fazer uma análise se tem espécies ameaçadas de extinção. No caso de crimes contra a fauna, usou algo que pode causar destruição em massa, jogar uma bomba dentro do rio, tem gente que pesca com dinamite, né? É um problema. Contra a flora, por exemplo, se causa diminuição das águas, erosão do solo, modificação do regime climático, a perícia pode estudar e apontar isso, quanto que causa. Se é no período de queda de semente, de formação da vegetação, também o pessoal da biologia, ou então de outras áreas relacionadas ao meio ambiente, tem possibilidade de trazer isso na perícia. E gravante de poluição, causou dano irreversível. Como é que se caracteriza o dano irreversível? A perícia vai mostrar. Lesão corporal, perícia no caso médica, né? E morte, quantas pessoas matou. Bom, agora eu queria fazer um estudo aplicado para vocês relacionado à Lei de Proteção de Vegetação Nativa, que é a que substituiu o Código Florestal. O que aconteceu? Qual foi o contexto? A partir de 2008, teve um decreto que aumentou as multas relacionadas ao meio ambiente. Antes as multas eram mínimas. Teve concurso para o IBAMA, para mais fiscais, concurso em várias secretarias de Estado de Meio Ambiente. E o IBAMA e os estados começaram a fazer convênios com a Polícia Ambiental para fiscalizar mais o meio ambiente. O que aconteceu? Começou a multar um tanto de gente. E aí o pessoal começou a fazer pressão na Câmara dos Deputados para modificar a lei. E votou uma lei, que é uma lei, a gente pode falar assim, por um lado, para quem é operador do direito, ou estudioso de direito, é uma lei horrível. Ela contraria quase todos os princípios do direito ambiental. É uma lei que é cheia de penduricalho, subterfúgio, exceções, que é difícil de aplicar e que tem jeito para tentar fazer a pessoa sair da responsabilidade de qualquer jeito. Mas, por outro lado, ele tem um processo que eu vou explicar aqui, que depois que publicou essa lei, nunca teve tanta gente querendo se regularizar e atuando para regularizar suas propriedades e proteger o meio ambiente. Então tem os dois lados. E qual que é esse processo? É o seguinte: com todas as benesses e flexibilizações que a lei causou, e que inclusive o Ministério Público está entrando com ação direta de constitucionalidade, o que acontece? Em troca disso, todos os proprietários rurais têm que se cadastrar num sistema que já está funcionando desde maio,
que a pessoa tem que cadastrar a propriedade, desenhar onde que é a propriedade dela, mostrar onde está a reserva legal, onde está a área de preservação permanente. E aí, a partir desse cadastro, o órgão ambiental vai falar o que a pessoa tem que recuperar e assinar um termo de compromisso executivo e extrajudicial e um plano de recuperação das áreas degradadas, que é o Programa de Regularização Ambiental PRANA, que vai ter prazos, cronogramas, o que a pessoa tem que fazer. Se a pessoa e aí, se a pessoa cumpriu tudo, ela acaba todas as multas e tudo que a pessoa fez de errado antes de 22 de julho de 2008. O que ela fez de 2008 para cá, ainda continua crime, infração administrativa, infração civil, o que foi feito antes está zerado, se a pessoa cumprir. E a recuperação das áreas de preservação permanente do que foi desmatado antes de 2008 é parcial, não precisa recuperar tudo. Vocês já viram isso nas normas de direito ambiental ou não chegaram a ver essa lei com detalhe? Não com detalhes. Bom, a gente também não vai ver com detalhe, não vai dar tempo. E, assim, nas áreas de margem de água, recupera parcialmente. Nas áreas de APP de topo de morro, declividade, chapada, não precisa nem recuperar, vira área consolidada. Mas tem que atender uma recomendaçãozinha técnica ou outra. Então, aqui eram os artigos que falavam, eu vou tentar, não vou entrar muito nela não. Só vou tentar falar para você o seguinte: existe muita discussão sobre o que a pessoa fica realmente isenta. Porque fala que as multas, elas acabam. Mas o que isso interfere no processo civil de reparação do dano, ninguém sabe ainda. Então fala assim, a pessoa só precisa recuperar parte da APP, mas ela também vai ter que, o Ministério Público pode entrar com uma ação civil pública, falando assim, você não precisa recuperar tudo, mas você vai ter que fazer uma compensação sobre o dano que você causou. Existe dúvida se pode fazer isso. Outra coisa, fala que os crimes também antes de 2008 acabam, mas só 3. Que é desmatar a área de APP e dificultar a regeneração de área que está desmatada. E aí, assim, quando cumpre, o cronograma fica livre disso. É uma anistia, né? E aí o Ministério Público tem ação de inconstitucionalidade contra isso. Porque fala assim, a sociedade tinha adquirido o direito de ter um meio ambiente preservado. Essa lei nova, ela está acabando diminuindo esse direito. E outra coisa, então o que acontece? Essas ações diretas de constitucionalidade, talvez elas nunca vão ser julgadas. Porque o ministro da Suprema tem que ser muito corajoso para julgar uma ação dessa. Não sei se vai ter um. Mas, de qualquer forma, em cada ação judicial, o juiz local ele pode declarar a inconstitucionalidade da lei no caso específico. Então isso cria uma insegurança jurídica para o empreendedor muito grande. O Ministério Público, além dele questionar no Supremo Tribunal Federal, ele pode questionar em cada processo separado. E o juiz ele pode decidir que é inconstitucional e que vai usar a lei antiga. Isso pode dar uma complicação danada. Outra coisa interessante nessa lei, fala da perícia para incêndio. Fala o seguinte, na apuração de responsabilidade pelo uso irregular de fogo, a autoridade competente para fiscalização deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário e qualquer preposto e o dano efetivamente causado. Nexo de causalidade é diferente de culpa. Então, quer dizer, se o cara botou fogo, agora vocês já sabem, botou fogo, mas ele estava achando que ele conseguia controlar e não conseguiu, não era minha intenção causar esse incêndio tão grande. Mas tem um nexo de causalidade. Então, a pessoa é culpada. O que isentou nesse caso? Cai um raio na propriedade da pessoa, dá um incêndio, e aí fala que a culpa é da pessoa. Existiu uma ideia que
procedimento estava consolidado de que era culpa sim, mas por quê? Porque todo proprietário rural deveria ter, por exemplo, aceros na propriedade. O que é o acero? No limite da propriedade, a pessoa tinha que ter uma área sem vegetação para tentar evitar que o fogo se espalhe. E também para se proteger contra fogo que vem de fora também. É bom para a pessoa ter um acero na propriedade rural dela. Mas o pessoal está falando, se caiu um raio e a pessoa não tem acero, ela é culpada porque ela não fez a gestão do seu risco. Então os proprietários rurais resolveram pressionar os deputados para tirar essa possibilidade. E também, outra questão interessante é o seguinte, fala que a reserva legal, porque a reserva legal foi mudando ao longo dos anos. A gente chegou a ver naquela primeira aula que de 34 falava que era um quarto das florestas da propriedade. Em 65 era a porcentagem das florestas, 20%. Em 89 é que criou a reserva legal e falou que o Cerrado tem reserva legal. Então o que acontece? E também, depois, em 96, em 2000, foi aumentando a reserva legal na Amazônia. Então, o que o pessoal quis falar? Que quem desmatou a sua propriedade, mas deixou a área protegida de reserva legal que precisava na época, ou seja, se em 1945, eu desmatei toda a minha área de cerrado da minha propriedade, porque eu não precisava de reserva legal, hoje eu não preciso ter reserva legal. E aí criou uma área de perícia. Porque como é que você vai comprovar que em 1945 sua propriedade não tinha vegetação nenhuma? Isso como fazer essa perícia a gente ainda não sabe. Mas tem gente tentando comprovar tudo quanto é jeito para o juiz. Aqui mostra que eu já comercializava, que fala assim, proprietários poderão provar essas situações por documentos, como descrição de fatos históricos, registros de comercialização, dados agropecuários, contratos, documentos bancários. Mas será que esses documentos vão comprovar com certeza que a área estava toda desmatada? É muito difícil. Falar assim, só porque a pessoa vendia carne de gado não significa que não tinha nem mais um pouquinho de vegetação na propriedade. De 1970 para cá, você tem imagens de satélite. A partir de 85, imagens de satélite com uma resolução melhor. Então, com a imagem de satélite fica muito mais fácil. Então, o que a gente vê? Que, por exemplo, a questão da reserva legal no Cerrado, muitas vezes você vai fazer uma perícia para conseguir comprovar. Mas essa questão de 65 e 34 das áreas de Mata Atlântica vai ser muito difícil. Mas vai ter gente tentando provar de tudo quanto é jeito. E aí, de 89 para cá, aí é muito mais fácil. Tem imagem de satélite de resolução melhor. Isso eu acho interessante dar esse estudo aplicado, porque, pelo menos assim, para mostrar para vocês assim, como que a gente discutiu tudo isso de uma maneira mais abstrata, dos processos judiciais, mas na hora que a gente pega uma lei específica, é cheio de questãozinha, assim, como que eu faço a perícia, por que a lei fala sobre perícia, não fala. Eu quis trazer isso assim, para dar uma noção para vocês assim, de algo aplicado, porque é o seguinte, em 2 anos, quem não entrar fazer o cadastro no CAR, não vai poder mais, depois que passar 2 anos, a partir de maio, quem não entrar no CAR não vai poder beneficiar da anistia de multa e de crime. Então tem muita gente que está querendo, que está cadastrando, que precisa de perito, ou melhor, que precisa de consultor para ir lá na propriedade da pessoa e ajudar ela a recolher as informações para preencher o CAR, para depois também negociar a recuperação ambiental com o órgão ambiental. Então vai ter uma área de trabalho que talvez muitos de vocês vão poder participar. E daqui a 5 anos da aprovação da lei, ou seja, em 2017, quem não tiver inscrito no CAR
não vai poder pegar empréstimo no banco. Então, quem é proprietário rural, né? No caso, empréstimo para o seu empreendimento. Então, aí vai realmente aí todo mundo que pega empréstimo, a maioria dos produtores, quem produz mesmo, pega empréstimo, vai correr atrás desse cara. E mais trabalho de consultoria, perícia e por aí vai.